Não comemora o Natal com sua família. Não vá. Não vá. Não, mas é sério, não vai. O vídeo hoje, literalmente sobre isso, não vai comemorar o Natal com sua família. Porque existem as exceções, mas a maior parte de nós, e quem me segue, quem assiste os meus vídeos, né, quem se identifica com o conteúdo, com certeza não tem uma família saudável. E acho que o melhor conselho que uma amiga pode te dar é não ir. Não se obrigar, né? Isso, não se obrigar a ir. E eu acho que existe um grande sentimento de culpa envolvido, né? Uma pressão, parece, né? Que se você não comparecer, acho que é meio que um choque para a sociedade, né? Tipo assim, acho que O peso, o né? peso tá mesmo se alguém morreu, mesmo se alguém morreu, Exato. assim, fulano foi, sabe? Mas eu acho que é uma coisa necessária realmente se você quer um novo começo na sua vida, né? Porque todo novo começo ele exige decisões difíceis. Sim. E antes de eu, por exemplo, poder comemorar meu Natal com pessoas que de fato me amam, né? E que querem o bem e que me fazem sentir, né? Tipo, Pertencente, pertencente, reconhecido, conhecido, amado. amado e também que preenche o vazio, sabe? Exato. Que tira o sentimento de solidão. Antes de eu ter isso, eu passei muitos anos, né, sozinha, literalmente sozinha, né? Fui para outro país, outro continente, longe de tudo, e eu entendi que estar sozinha era melhor do que estar com pessoas, né, que também me faziam sentir sozinha e que não agregavam em nada, ao contrário, né? Como se eu me sentisse mais vazia ainda do lado dessas pessoas, né? Carregada energeticamente, às vezes até com sintomas físicos. Eu tinha todo Natal, coluna travada, sem se mexer, dor nas costas. Todo Uhum. Natal. Natal e Ano Novo, Gastrite, exatamente. Sempre atacava uma coisa. exatamente, eu também senti alguma coisa. Então, teve um momento que eu pensei, não, preciso cortar esses laços do passado, né? Se eu queria um novo começo, eu teria que, né, ter um fim, né? Todo novo começo começa com um fim. Então, eu precisava dizer sim, né, pro fim, que foi uma bênção, né? Porque eu acho que aquele ditado é melhor um fim com um susto do que um susto sem fim. Então, foi um susto bem grande que eu levei, assim, foi tirar o meu chão, e foi um processo bem difícil mesmo, mas eu sobrevivi e nesse processo eu fui abençoada, fui recompensada, né? O que fez ele Sempre vale, valer né? a pena, Por mais que exatamente, doa. por mais que doa. Uhum. Então, se você quer manifestar um relacionamento saudável, né? Tipo assim, que as pessoas elas olham para o nosso relacionamento, nossa família, amizade, e acham que isso veio assim de graça, né? Sendo que não é. Eu tive que fazer um trabalho, um puta de um trabalho interno, tive que me confrontar com uma porrada de sombras, Exato. tive que chorar que nem um bebê no chão, me rolar pra lá e pra cá. Então eu queria desistir, queria matar, Sim. entendeu? Tipo assim, lutar contra todo tipo de demônio, inseguranças, né? Para poder manifestar tudo que é de extraordinário na minha vida, né? Então toda árvore que é muito grande e que, né, tem galhos muito grandes e grossos, é uma árvore que também, né, tem raízes muito profundas, muito grossas e, querendo ou não, você desce primeiro para o inferno, né, onde você cria as suas raízes grossas, para daí você poder se tornar uma árvore e criar seus galhos e frutos, né, porque você recebe os frutos, né, de ter descido Exato. lá no inferno. Mas é necessário, né, e eu acho que qualquer pessoa que quer revolucionar a própria vida pode começar esse ano, não indo para o Natal, né, não Exato. se forçando, né, e não é tipo assim, no Natal inventar, tô com uma diarreia, não, fala a verdade, então, gente, eu queria passar Natal sozinha, ou não quero passar Natal porque fulano falou isso de mim, fulano fez isso, ser totalmente sincera, né, e se as pessoas, né, forem passar Natal com você, ela não pede desculpa, nossa, pô, não sabia, né, que você se sentia assim em relação a isso, pô, mano, né, então, Exato. eu acho que, Mas eu acho que geralmente. Pode ter um milagre, mas geralmente se
Acho que a pessoa tem que escutar o próprio coração, assim, Exato, tem que seguir sim. o coração, escutar a própria intuição, e ver também se pedir desculpas é sincero Exato, esse é o ponto. ou não, né? Mas isso aí É de cada um. vai de cada um. E às vezes você faz, né, uma escolha de, por exemplo, aceitar o pedido de desculpa, você percebe que não foi verdadeiro, não foi sincero, e no próximo Natal, Aprendizado. aprendizado, próximo Natal você não vai, entendeu? Isso. Ou às vezes você ignora esse vídeo e você vai mesmo assim, e aí o universo, ele te lembra de outras formas, né, que é além desse vídeo, Exato. né, e te lembra, né, do Por que tu não que, queria ir pro do porquê que Natal? você não quer, exatamente, e o quão importante é honrar as nossas emoções, né? Quando eu falo sobre mudar o nosso relacionamento com nossa criança interna, né, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Porque uma criança, se você observa, ela nasce cheia de dons, cheia de vontades, de Vida. vida, né? E tem algo único, né, na criança interna. Então, se você quer se conectar consigo mesmo, você vai se conectar com sua criança e resgatar ela, honrar ela, mudar seu relacionamento com ela, é saber ser um adulto que toma decisões que protegem ela, né? Por mais que sejam Por difíceis. mais que sejam difíceis. Então, é saber nutrir essa criança, é saber dar para ela o que ela precisa, né? E eu acho que a gente falha muito nisso, né? Precisa de coragem. Então, se você coloca a sua criança interna no meio de um monte de gente que te machucou, que fala mal de você o ano inteiro, né? E aí todo mundo finge ali ser uma família para ter fotinhos pro Instagram e ser bonitinho, né? Você vai continuar sentindo vazio, né? Pronto. É isso. É isso, né? Então, tipo assim, as pessoas elas se acostumaram a usar, é assim, não tem que ser assim. Eu falo, não, não tem que ser assim. Né? Eu nunca aceitei quando me disseram, que não é possível. Quando eu falava, né, que o tipo de parceiro que eu queria, eu ouvia muitas pessoas falando assim, Thalita, mas isso aí que você quer não existe. Tá querendo muito. Ou, nossa, um monte de baboseira que eu pensava, meu Deus, sabe? E aí eu aprendi a me afastar também dessas pessoas para não absorver o que elas me diziam, porque eu comecei a acreditar. Sim. Subconscientemente eu comecei a, sabe, tipo assim, acreditar É porque e elas confirmam uma crença que os nossos pais já, querendo ou não, já né? tinham, já manifestavam na vida deles, Exato. exatamente. Mas foi importante me afastar dessas pessoas para que eu não me tornasse elas, né, e para que eu não absorvesse essas crenças de fato e pudesse me conectar com minha criança interna, né. Já que a gente está falando do Natal, que é uma época de novo de Cristo, né, uma coisa que a gente comemora algo tão importante. E eu penso no primeiro mandamento de Deus, né? O primeiro mandamento fala que é para colocar Deus acima de tudo. E o que é Deus, né? Porque a gente não pode definir Deus como uma pessoa, porque uma pessoa não é onipresente, não é oniconsciente, né? Não é tudo, não Não é. é tudo, não é. Né? Ele fala, eu sou Exato. o alfa ou o ômega, né? Ou seja, eu sou alto, baixo, quente, frio, né? A dualidade da vida, né? O dia, a noite, a lua, o sol, tudo. Mas quando ele fala que a gente foi criado à imagem dele, né? E para colocar, né, ele em primeiro lugar, eu vejo duas coisas: colocar a verdade acima de tudo, porque Deus representa uma das fontes da vibração da verdade, e se existe uma parte nossa que de fato foi feita a imagem dele, né, não seria o adulto e sim a criança, porque a criança representa, né, a forma mais pura do ser humano, a forma mais sagrada, né, mais genuína, que está mais conecta com a habilidade de amar o próximo, está mais conecta com a habilidade de não julgar. Você percebe que é natural para o bebê não julgar, o bebê não julga, uma criança não julga, né? Ela aprende a julgar com o tempo para se adaptar à sociedade, né? Mas ela não nasce com esses julgamentos, ela é programada para isso, né? Ela nasce totalmente livre de qualquer julgamento e ao longo dos anos absorve as crenças, né, do ambiente onde ela nasce e vive, né? Mas a magia que existe dentro de nós é a nossa criança interna, a gente tem que colocá-la em primeiro lugar. Ouvir ela. Exatamente. E ela está conecta diretamente com a nossa verdade, né? Ou seja, a nossa criança interna está diretamente ligada à frequência da verdade. E Deus é o que é a verdade. Então, se a gente quer colocar Deus em primeiro lugar, você não coloca a Bíblia em primeiro lugar, você não coloca a igreja em primeiro lugar, você coloca Paulo, Pedro, fulano, cicrano, você coloca Cristo em primeiro lugar, que é o que? Sua criança interna. Você coloca a fonte em primeiro lugar, que é o que? A sua criança interna, a sua verdade, né? E é por isso que você vai ser perseguido, você vai ser crucificado, você vai ser
entendeu? E infelizmente a atualidade é assim, né? A Terra é assim e é uma oportunidade para você, né, poder viver o seu guerreiro interno e lutar por uma causa, né, e fazer parte da transformação, né, de um mundo inteiro, Do próprio mundo, né? do próprio mundo, exatamente, o renascimento, né, e ao longo dessas batalhas, né, você atrai pessoas, oportunidades, experiências incríveis, né, tanto de chorar muito, tanto de rir muito, e os dois, né, mas é viver, sabe? Tipo, e você conseguir sentir, né? Se tornar bom em sentir é muito importante, né? Porque aqui na vida é sobre isso. Se você me pergunta qual é o sentido da vida, é sentir. Porque literalmente a gente veio para sentir, o ser humano ele sente, né? Tipo assim, profundamente, de uma forma muito complexa, né? Então, não importa se você, sabe, tipo assim, tá sentindo, né, um dia mais triste ou um dia Isso. mais feliz, ou lidando também às vezes com uma dor muito grande, no final das contas acaba sendo um portal, sabe, de qualquer forma, né? Porque a raiz que se cria, né, é o galho e o fruto futuro. E quando a gente tá passando por essas coisas é chato. Eu sei que é chato passar, eu odeio esse processo, né? Você sabe, né? A O gente meu sabe, marido, com certeza. quem convive comigo sabe como isso é chato, então eu não fico lá, ai que legal, ai nossa, nossa, eu vivo minhas emoções intensamente, eu choro, eu me Dói aí. revolto, ai, eu mando Deus se foder, É tipo entendeu? ficar desenterrando o trauma toda hora. Sim, eu mando a vida se fuder, entendeu? É Deixo isso. as minhas emoções subir, sou muito autêntica, sincera, em relação às minhas emoções, aqui eu sinto, não escondo nada, né? Nem de Deus, nem de ninguém, porque isso é impossível. Também sou muito transparente, né? E é genuína também, né? Na minha própria raiva eu sou genuína, porque é muito revoltante muitas coisas, né? Você passar, você perder pessoas importantes, ou, né? Tipo assim, sentir uma dor onde você quer acabar com a sua existência, ainda mais quando você tem depressão, né? Então, é uma dor muito grande que existe, né? Eu acho que eu gosto de ser muito transparente em relação à minha dor com Deus, porque eu não sou o tipo de shadow worker ou professora espiritual, terapeuta, né, que romantiza Deus, né? Tipo assim, claro que eu manifestei milagres incríveis na minha vida, mas é muito A revoltante. dualidade de Deus, né? Sim, porque quando eu passei por esse processo, tive que me lembrar dos meus abusos, tive que me lembrar de que fui abusada pelo meu pai, quando eu era criança, o Gel também. Sim. A gente teve que lidar com verdades muito, muito pesadas, né? E aí quando você tá no meio da dor, sabe, qualquer argumento ele é muito, muito fraco, sabe? Ele perde, assim, às vezes, né? Até qualquer força, assim. Então, para poder entender essas coisas, tem que curar muita, muita Tem que coisa, né? sentir bastante. Tem que sentir bastante. E aí tem também, eu aprendi isso, né? A deixar os meus demônios subir, não julgá-los, né? Deixar, dar voz a eles, né? Porque foram anos de tortura, foram anos de muita dor sendo silenciada, absorvida, não sentida, né? Negligência. Negligência. Então, acho que ter essa paciência com nossas sombras também ensina a gente a ter paciência com as sombras dos outros, né? E no nosso caso, né? Tipo assim, as pessoas elas confundem, né? Não é que é errado você perdoar, né? É Sim. errado você perdoar as pessoas erradas, Exato. né? Então, quem te faz crescer, quem vale a pena, quem assume responsabilidade, O mais importante, né? né, pelos próprios erros, quem é muito autoconsciente sempre vai merecer seu perdão e né, você vai crescer nesse relacionamento. E só que se você faz isso com pessoas que te manipulam, que não querem crescer, que querem te manter, né, preso a elas, né, você acaba sendo sugado e acaba virando uma relação muito tóxica, que é aquela relação que a gente tem com os familiares, dos quais a gente tem que ficar mais longe possível, gente, né? E o primeiro passo para a cura, né? Você não pode curar no ambiente onde você adoece. E o primeiro passo para a cura é se tirar de situações, né, que machucam a sua criança, que machucam a parte mais genuína, mais preciosa, né, que existe dentro de você e que não foi amada devidamente, né, e que merece ser amada por você. Né, e tomar essa decisão difícil de não se colocar em situações, né, se não se expor a situações onde você não é amado de verdade, aceito de verdade, bem-vindo de verdade, é um ato de autotraição, né? Tipo, botar a criança de volta naquela realidade que ela sentiu toda aquela dor. Exatamente.
Então, eu sei que a solidão, ela é foda pra caralho, entendeu? Ninguém gosta de ficar sozinho, mas permite, assim, sabe? Às vezes até o universo, ele dá um empurrãozinho, dá uns sinais, assim, então fica atento aos sinais, né, de não ir, se não for pra ir, e Às vezes aparecem outras oportunidades também. outros convites, exatamente. Então, fica aberto, assim, Exato. sabe? Se tem uma diarreia em você no dia, não fica triste. Exatamente. Entendeu? Usa isso como Exato. É Deus te desculpa. É livrando. de Deus te livrando, exatamente. Né? Ele te ensinando a você se conectar com ele de verdade, que é através da sua criança interna. Se você quer se conectar com Deus, você vai se conectar com sua criança. Começa a ouvir. Exatamente. Então é isso, gente. Natal é uma época muito sagrada, né? E Muito bonito muito também. bonita também. E a gente nunca tá sozinho. A gente tem um time espiritual que observa a gente sempre, o tempo todo. E às vezes a gente só precisa se conectar numa oração com eles e consigo mesmo, né? E realmente ter fé, sabe? Tipo assim, não uma fé ilusória e cega. Realmente se lembrar das vezes onde a gente já conseguiu superar tantos A obstáculos, a vida gente tem. agiu, né? Magicamente. Exatamente, exatamente. Tentar se lembrar, sabe? Porque o medo ele acaba cegando a gente, ele acaba fazendo a gente não enxergar, Esquecer também. esquecer as coisas boas, sabe? Os milagres que já se manifestaram na nossa vida quando a gente foi corajoso, né? Quando a gente tomou uma decisão difícil, mas valeu a pena. Então é isso, gente. Toma uma decisão corajosa na sua vida, é isso que eu te desejo para esse Natal. Né? Acho que o maior presente que você pode dar a si mesmo, tomar essa decisão, né? E E é um presente pra tua criança. da No tua final das criança, contas, o sim, Natal vai estar se realizando. exatamente, exatamente. O maior presente que você pode dar para ela. Exato. Dar presente para sua dor, usar o Natal, se for para chorar mesmo, é bom para chorar, já fiz isso vários natais. Já é um gatilho Chorando. bom, porque tem toda aquela pressão. Aí Exatamente. Aí sobe. você vê aquelas pessoas felizes, a gente está feliz, aí você Isso é perfeito acredita, pra sentir. perfeito para sentir, Perfeito. né? Se joga, assim. Exato. E se você sente que, né, a nossa energia ressoou com você e você quer dar esse passo, de fato, né, de se presentear nesse Natal, seja não indo comemorar ele com a sua família, ou de outras formas, por exemplo, comprando nossa meditação no nosso site, tá no link da minha bio, né? Porque como a meditação, como um método que eu criei, você pode dar presença para sua criança interna, né? Ela é uma integração quântica, ou seja, ela te conecta com o mundo quântico, com a fonte, né? Com o seu poder pessoal, te faz lembrar de quem você é, né? Eu acho que é Presente também um perfeito. presente perfeito que você pode dar para si mesmo, para você, né? Começar uma vida nova e começar um novo relacionamento com sua criança interna e mostrar para ela que você ama ela de verdade, né? E que você quer transformação, né? E com certeza o universo vai te compensar e Talvez no próximo Natal já vai ter uma família nova. exatamente. Legal, né? Uhum. E é isso, É pessoal. isso, gente. Feliz Natal. Feliz Natal.